Bom, vamos continuar com nossa sequência de aulas sobre transformações gasosas. Agora vamos falar sobre a transformação isobárica. Pessoal, não se esqueçam, uma transformação isobárica, iso, tem a ver com igual, ok? Deixa eu colocar aqui em cima. Igual, bárica, de baros, pressão. Então aqui, a variação da pressão é zero, ou seja, a pressão é constante, ok? Então mantemos a pressão constante e modificamos a temperatura absoluta e o volume de uma massa fixa e o volume de uma massa fixa de gás, tá bom? Então, mantendo a pressão constante, você vai variar volume e temperatura. Então, por exemplo, aqui, veja que a pressão aqui, ó, 1 atm, tá? Permanece constante. E reduzindo-se o volume, a temperatura reduz também, tá bom? Ou aumentando a temperatura, aumenta o volume. Acho que fica mais fácil de entender. Se você tem um gás confinado em um recipiente, vamos pensar aqui do estado 2 para o estado 1. Então, você pega esse estado 2, você aquece, aumenta a temperatura desse gás por meio do aquecimento, adição de energia na forma de calor, e aí vai aumentar o volume, automaticamente aumenta a temperatura e aumenta o volume também, ok? Vamos lá. Vou ver aqui sem querer. Vamos lá, vamos analisar aqui um gráfico, tá? Então, vamos a pressão constante, vamos marcar aqui no gráfico aqui, nesse ponto, 100 graus Kelvin no volume de 1 litro. Vamos marcar aqui agora no segundo ponto, aumentando a temperatura, olha só, de 100 para 200 graus Kelvin, o volume aumenta também. Aumentando mais a temperatura, o volume tende a aumentar também. Então, à medida que a temperatura aumenta, pessoal, o volume aumenta diretamente proporcional. E aí, a gente vai ter, ou seja, a divisão entre os valores de volume e temperatura, a gente vai encontrar uma constante. Ah, professor, por que o produto entre volume e temperatura não é constante? É só você tirar a prova aqui, ó. Você pegar aqui o volume, 100 vezes 1 dá 100. É diferente de 200 vezes 2, que vai dar 400. 300 vezes 3 vai dar 900. Então, não vai dar um valor constante. Agora, se você dividir o volume pela temperatura, aí sim você vai encontrar uma constante. Veja, 100 dividido por 1 dá 100, 200 dividido por 2 dá 100, 300 dividido por 3 dá 100. Então, veja que a razão entre volume e temperatura vai ser igual a constante. Então, essa foi a lei de Charles e Gay-Lussac, tá? Então, se você tem lá, se você tem, aí a gente tem essa relação, tá bom? Lembrando que se você tem para o estado 1, tá bom? Vamos lá, para o estado 1, você sabe que o volume, errei aqui, volume 1 para a temperatura 1 é igual a uma constante, e para o estado 2, o volume 2, dividido pela temperatura, não vou conseguir escrever aqui não, temperatura 2 vai ser igual a uma constante. Obviamente, se essas constantes são iguais, você vai encontrar essa relação aqui entre volume e temperatura de ambos os estados, ok? Vamos para mais um exemplo aqui. No diagrama de pressão versus temperatura, abaixo, uma certa quantidade de gás, ó, ideal, outra coisa, um termo que aparece novo aqui para gente, gás ideal. Pessoal, um gás ideal é um gás que a gente entende que esse gás, a gente não leva em consideração as interações entre suas moléculas. É um gás que ele tem uma mobilidade muito maior em relação ao gás real. Por quê? Se a gente imaginar aqui num recipiente que eu tenho duas moléculas de gás, tá? Essas moléculas de gás aqui, elas não vão, a gente não vai considerar as interações que possam existir entre elas, tá ok? Então a gente considera um gás ideal, que as interações intermoleculares, as interações entre suas moléculas, a gente desconsidera, ok? Então vamos imaginar aqui que a gente tem um gás
que evolui do estado A para o estado B. Então, o gás está saindo desse estado aqui, que ele tem essa temperatura e essa pressão, para o estado B, onde ele tem essa temperatura, 2 vezes, né, a temperatura de A, e essa pressão. Observe, pessoal, que aqui o gás ele tem uma temperatura, ou ele tem uma pressão constante, a pressão aqui é constante de A para B. Então, se você aumenta a temperatura, o volume automaticamente vai aumentar diretamente proporcional a isso, tá certo? Então, como que a gente faz isso? Vamos pegar a lei que a gente viu, né? A lei matemática. Do ponto A para o ponto B, a pressão, como eu falei, é constante. Então, isso é uma transformação isobárica. Durante a transformação, a pressão está constante, na transformação isobárica. Então, bora lá. Vamos pegar aquela reação matemática que a gente viu anteriormente. Volume 1, temperatura 1 é igual volume 2 sobre temperatura 2. Então, ele quer saber a razão entre o volume de A e o volume de B. Qual é a razão entre esses dois? Gente, olha só. Aqui é o volume de A, V1 é o volume de A, e V2 é o volume de B. Ok? Então, eu vou substituir isso aqui na fórmula, tá bom? Então, aqui vai ter volume de A sobre temperatura de A igual. Aqui a gente vai ter V2, volume de B, sobre a temperatura de B. Só que a temperatura de B, a gente sabe aqui que é 2 vezes a temperatura de A. Então, eu vou colocar isso aqui. Pronto. Então, como ele quer saber na questão a relação entre A de A sobre B, então é só multiplicar cruzado aqui, pessoal. Ó, multiplica cruzado aqui. Então, vai ficar... Opa! Deixa eu apagar aqui para não confundir. Eu escrevi errado. Tá? Então, aqui eu vou, se multiplicar cruzado, vai ficar V de A sobre V de B é igual T de A sobre 2TA. Tudo bem até aí? Ok? Se não conseguir entender, volta novamente. Então, pessoal, aqui agora eu tenho essa equação aí, tá? Então, T de A vai ser cancelado com T de B, ok? Tá? Então, vai ficar a relação entre V de A e V de B é igual meio. Ou seja, V de B é igual o dobro do volume de A. Veja aqui, se a temperatura é o dobro da temperatura de A, o volume de B é isso. Se o volume do ponto B é o dobro da temperatura, desculpa, se a temperatura do ponto B, do estado B, é o dobro da temperatura inicial, o volume desse ponto B é o dobro do volume inicial. Veja que é diretamente proporcional. Ok, pessoal? Então, a relação entre A e B é meio. Vamos lá de mais exercício. Durante o inverno do Alasca, quando a temperatura é de menos 23 graus, o esquimó enche um balão até que seu volume seja 30 litros. Então, a gente tem aqui a temperatura, temos o volume. Quando chega o verão, a temperatura chega a 27 graus. Qual o inteiro mais próximo que representa o volume do balão no verão? Supondo que o balão não perdeu gás, a pressão dentro e fora do balão não muda, e que o gás é ideal. Então, primeiro ponto, o gás é ideal. Não interessa para mim as suas interações entre as moléculas. Gente, por que isso é tão importante? Pessoal, se a gente considerar que um gás está interagindo quimicamente ou fisicamente, né? Está interagindo ali, alguma força eletrostática, algo que um dipolo induzido, né? Que entre as moléculas ali, isso vai influenciar bastante na forma como as moléculas se colidem, obviamente na densidade do líquido, na densidade do gás, vai influenciar no volume, tá? Então, assim, aí acaba interferindo nos cálculos, e aí a gente tem que fazer outras deduções mais elaboradas, físico-quimicamente falando, né? Para poder tentar chegar nos valores aqui, tá bom? Mas não é o propósito dessa aula no momento. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui?
a gente tem na temperatura o volume inicial de 30 litros, temperatura de menos 23 graus, a pressão, eu não tenho, né, a pressão inicial, a gente vai chamar de pressão P, APM, o volume final também a gente não tem, temos a temperatura final 27 graus e a pressão final é P também. Por que a gente está colocando a pressão 1 igual a P e a pressão 2 igual a P? Gente, observe aqui, ó. Se aqui é uma transformação iso, se isso aqui é uma transformação isobárica, pessoal, a pressão constante, então, pessoal, olha só, a pressão 1 é igual à pressão 2, que é igual a uma pressão lá, X. Então, a variação da pressão é igual a zero, ou seja, a pressão é constante, tá bom? O pezinho aqui não ficou muito bonito, não. Então, a pressão aqui vai ser constante. Vou apagar isso aqui. A pressão aqui é constante. Tá? Então, vamos lá. Como que a gente calcula isso? Bom, a gente já sabe como é que é a equação matemática para isso aqui, tá? Então, volume 1 é igual, ou é sobre temperatura 1 é igual volume 2 sobre temperatura 2. Gente, o volume inicial a gente tem que é 30 litros sobre a temperatura 1. A temperatura 1 vai ser 23 mais, menos 23 mais 273 Kelvin, então a temperatura vai ser 250 Kelvin, tá? Lembre-se disso, pessoal, ó, a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Como aqui a gente tem menos 23 mais 273, 250. Então, vou colocar aqui, ó, 250 Kelvin. O volume 2 a gente não tem, tá? Que é o que a questão quer descobrir. Sobre a temperatura 2, que é 300 Kelvin. Veja, 27 mais 273, 300. Então, pronto, multiplicando isso aqui cruzado, vai ficar, né? V2 vezes 50, vai ficar... Vou fazer organizadinho aqui. Então, V2 vezes 50 vai ficar 250 Kelvin V2 e 300 vezes 30 vai dar 9.000. As unidades é Kelvin litro. Então, V2 vai ser igual a Kelvin 9.000 Kelvin litro dividido por 250 Kelvin. Tá? A unidade Kelvin vai ser simplificado. E a gente vai encontrar um valor aqui de 9.000 dividido por 250. Nós vamos ter aqui 36 litros. Pronto. Então, o volume final, 36 litros. Tá? Vamos mais um exercício. Um estudante está interessado em verificar as propriedades do gás hidrogênio a baixa temperatura. Ela utilizou inicialmente um volume de 2,98 litros de hidrogênio à pressão ambiente, à temperatura ambiente, ou seja, 25 graus Celsius, e um atm de pressão, e resfriou esse gás até a pressão constante. Então, transformação isobárica. A uma temperatura de menos 200 graus, olha como é baixa a temperatura. Reduzindo a temperatura, reduz o volume também. Então, se tinha 2,98 litros, ou seja, 2.980 ml, então,
o volume vai reduzir bastante aí, né? Então, vamos lá. Quer saber qual é o volume desse gás que o estudante encontrou no final do experimento? Gente, volume a gente já sabe, todas essas informações aqui a gente já sabe, ó. Aconselho vocês, sempre quando vocês forem pegar, eu forem com uma questão desse tipo aqui, vocês coloquem todas as informações que vocês têm na questão. Ele dá o volume inicial, dá a temperatura, que a gente tem que converter para Kelvin, dá a pressão inicial, o volume final ele quer descobrir, ele dá a temperatura inicial, a temperatura final e a pressão final. Então, gente, só resta para a gente calcular. Como vocês sabem as fórmulas, a fórmula é só você aplicar agora, tá? Quem é o volume 1? 2,98 litros. Pronto. Quem é a temperatura 1? 298 Kelvin. Igual, qual é o volume 2? A gente quer descobrir. E a temperatura 73 Kelvin. Observe que agora aqui é só calcular agora a matemática, né? Então fica 2,98 Kelvin V2 igual 2,98 vezes 73. Vai dar 217,54. Deixa eu colocar aqui. 54. Lembrando que as unidades aqui, pessoal, ó, vão ser litro Kelvin, tá? Não coube aqui, mas até aqui no cantinho, pronto. Litro Kelvin. Então, o volume 2 vai ser igual a 217,54 dividido por 2,98. Isso aqui a gente vai encontrar um volume de 73. Um volume de 73, 0, na verdade, 0,73, esqueci de colocar aqui, 54 dividido por 2,98. Deixa eu ver se tem alguma coisa errada aqui, 73 vezes 2,98 dividido por 2,98. Tá? Esse daqui não tem vírgula, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui, peraí. Não tem uma vírgula. Aqui não tem vírgula, tá bom? Ok? Então, pronto, aqui vai ficar, é isso mesmo, 0,73 litros, que a gente convertendo, né, dividindo isso aqui por 1000, a gente vai encontrar 730 ml de gás. Ok, pessoal? Foi tranquilo na questão, não tem maiores dificuldades. E é isso. Na próxima aula a gente vai ver as transformações isocóricas, tá ok?